Vamos continuar o nosso estudo da nossa fonte de tensão estabilizada. Hoje vamos estudar o filtro capacitivo e o estabilizador. Lembrando que o filtro capacitivo vai pegar a tensão variável e contínua ou contínua e variável que sai do retificador e transformar em uma tensão ainda contínua e variável, porém com uma ondulação menor. E o último bloquinho, ele vai pegar essa tensão com uma ondulação menor e praticamente eliminar essa ondulação, transformando a tensão que saiu do filtro capacitivo em uma tensão contínua e constante. O filtro capacitivo, ele consiste apenas de um capacitor em paralelo com a resistência de carga quando comparado com o circuito que nós estudamos anteriormente. O que será que vai acontecer nesta situação? Aqui nós temos um gráfico em que esta senoide aqui é a senoide de entrada. Se nós considerarmos que isto aqui é um retificador de meia onda, então na saída aqui, o que vai acontecer do diodo para frente? Então vamos tentar entender o seguinte. Quando a tensão aqui começa a subir, esse VI aqui começa a subir, a parte mais positiva do sinal está aqui no anodo do diodo, portanto ele vai conduzir essa figurinha em verde aqui, ó. O diodo se transforma em um curto-circuito, se for um diodo ideal. Se ele é um curto-circuito, imagine, enquanto a tensão VI está subindo, então o VO está subindo junto com o VI, porque o diodo está conduzindo. E vejam também, o capacitor está em paralelo com o VO, paralelo com o RL. Então o capacitor também ficará com a tensão VI que está subindo. Quando o VI chega aqui no seu valor máximo, chamado VP, então sobre o capacitor nós temos VP. E sobre a carga também, porque a tensão no capacitor é a própria tensão na carga, porque os dois estão em paralelo. Aí a tensão VI começa a descer, mas o capacitor está carregado com VP, e o capacitor não se descarrega rápido. O que vai ocasionar? Vai ocasionar que a tensão aqui no anodo do diodo começa a diminuir rapidamente, representado pelo gráfico em preto, e a tensão sobre o capacitor não cai imediatamente, representado pelo gráfico vermelho. Então, o catodo vai ficar mais positivo que o anodo, e o diodo abre, que é essa situação em vermelho. Quando o diodo abre, o capacitor está carregado com VP inicialmente, porque nós estamos neste ponto aqui em cima da onda. Então, ocorrerá a descarga do capacitor sobre a resistência, que é um processo que nós já conhecemos, e que é regido por esta equação. A tensão VO, que é igual à tensão VC, vai ser VP vezes E elevado a menos T sobre RLC, o produto entre RL e o capacitor. E é uma exponencial decrescente representada aqui pela linha vermelha. Percebam que a tensão vai caindo exponencialmente aqui no capacitor e a tensão VI vai para zero, depois ela volta a subir. Quando a tensão VI começa a subir e a tensão no capacitor está caindo, vai ocorrer um ponto em que as duas se encontram. Então a tensão no cátodo e no anodo ficam iguais. E a tensão VI vai querer ficar mais positiva, porque ela está subindo. Então o diodo volta a conduzir e a gente vem à situação inicial do gráfico em verde, do circuito em verde e do gráfico aqui em verde. Então nesse intervalinho aqui o diodo vai conduzir, vai passar a corrente pelo diodo, que vai novamente carregar o capacitor com VP, e aí o ciclo se repete. A partir desse segundo pico aqui, a tensão VI começa a descer, mas o capacitor se descarrega lentamente, abrindo novamente o diodo. O resultado deste processo é que nós teremos na saída agora uma tensão que está variando, ó, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, sobe. Então, ela tem uma ondulação pequena, ainda tem uma ondulação, mas é uma ondulação pequena. Aqui nós vemos os intervalos em que o diodo conduz, que estão aqui relacionados a essa parte em verde do gráfico. Então aqui tem uma outra figurinha que repete a anterior. Então nesses intervalos aqui, o diodo conduz, como está marcado aqui por
por essa figura aqui embaixo, ó, intervalos em que o diodo conduz. Consequentemente, nesses outros intervalos aqui, o diodo abre. Então, quando o diodo abre, há a descarga do capacitor. Quando o diodo conduz, há a carga do capacitor. Agora imagine que nós troquemos o capacitor por um capacitor maior. Quanto maior for o capacitor, mais lenta é a descarga e menor será a ondulação. Então, aumentando o valor do capacitor, diminui a ondulação. Só que aumentar o valor do capacitor gera um problema também. Vejam, aqui nós temos, nessa subida aqui, nessa subida aqui, nessa subida aqui, os intervalos de tempo em que o diodo conduz. E quando o diodo conduz, ele é percorrido por um pico de corrente necessário para carregar o capacitor. Então, esses picos de corrente estão representados aqui embaixo. Quanto maior for o capacitor, maior deverá ser a corrente para carregá-lo. Portanto, nós não podemos aumentar indefinidamente o valor do capacitor, porque senão vai passar um pico de corrente muito alto sobre o diodo, queimando o diodo. Então, tem que ter um compromisso entre o valor do capacitor e o pico de corrente aí do diodo. Esse pico de corrente do diodo é chamado de IPR. Então, se nós quisermos diminuir a ondulação, aumentamos o capacitor. Mas aumentando muito o capacitor, aumenta muito o valor de IPR e podemos queimar o diodo. Então, temos que tomar cuidado. De fato, nós temos que calcular o valor do IPR para poder saber que diodo conectar no circuito, um diodo que aguente esse valor. Com a introdução do capacitor no circuito, as fórmulas que nós tínhamos anteriormente para o retificador de meia onda, retificador de onda completa com derivação central e o retificador de onda em ponte são alteradas agora, porque agora nós temos um capacitor. Então, valem essas fórmulas aqui, ó, para o RMO esse primeiro conjunto, para o ROCT este segundo e para o ROCP este terceiro. Vejam que do primeiro para as duas segundas, esse 2 aqui vira 4. E da segunda para a terceira, esse VD vira 2VD. Essas são as diferenças que tem aí. Então, dependendo do circuito que nós vamos utilizar, se for um retificador de meia onda, vamos utilizar esse conjunto de fórmulas, se for com filtro capacitivo. Se for um retificador de onda completa com derivação central, vamos utilizar esse conjunto de fórmulas. Se for um retificador de onda completa em ponte, vamos utilizar esse conjunto de fórmulas. O que não altera para nenhum dos três casos é o pico de corrente, o IPR ou IP, que sempre será calculado por esta fórmula aqui. Então, a gente precisa calcular isso aqui em cada projeto. O que é cada uma dessas variáveis que estão aí? Então, o VODC ou V0 médio é a tensão média na carga, que está aqui, ó, o VO médio, o VO médio, o VO médio, que também é igual ao VODC, VODC, VODC. O VP é o V máximo, é a máxima tensão na entrada do retificador. Então, ele aparece em alguns pontos aqui, ó, VP, VP, VP. O VD é a tensão de condução dos diodos, normalmente vale 0,6 se os diodos forem de silício. VD, 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 VD. O VOPP é o valor de pico a pico da ondulação na saída. Então, aqui, ó, se a ondulação varia entre 5 e 6 volts, então ela está variando 1 volt no total. Então, o VOPP seria 1 volt. A frequência do sinal de entrada. Então, se nós utilizarmos o sinal da rede, a frequência é 60 Hz. Que a frequência está aqui nas fórmulas, ó, esse F aqui, ó. A capacitância do capacitor de filtragem. Aqui nós temos a fórmula para calcular a capacitância e o valor da capacitância calculado aqui em cima, depois vai ter que ser utilizado aqui no cálculo do IP. E o RL é o valor da resistência de carga, que aparece em todas as fórmulas, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Muito bem. Então, agora vamos fazer esse exemplo para que a gente se acostume com tudo isso aí. O problema pede para projetar um ROCP que alimente uma carga de 100 ohms com a tensão média de 10 volts mais ou menos 1 volt a partir da tensão da rede de 220 volts, 60 Hz,
desenha a forma de onda da tensão na carga. Então aqui nós já deixamos preparado o sistema de eixos para desenhar as formas de onda, as fórmulas para o ROCP. Então projetar significa desenhar o circuito. Quando ele fala que é uma tensão média de 10 volts, mais ou menos 1 volt, o problema define uma ondulação para a onda na saída. Portanto, isso implica o uso de um filtro capacitivo. Então esse mais ou menos 1 aqui é a dica para saber que o circuito vai ter um filtro capacitivo. Então, o primeiro passo é desenhar o circuito. Pronto, aqui está o circuito. Percebam que o filtro capacitivo nada mais é do que um capacitor em paralelo com a carga. É interessante anotarmos sobre o circuito os dados do problema. Então, projetar um ROCP que alimente uma carga de 100 ohms, portanto, um RL de 100 ohms, com uma tensão média de 10 volts mais ou menos 1 volt. Então, aqui nós vamos ter o VODC. O VODC é igual a 10 volts mais ou menos 1 volt. Portanto, o VO de pico a pico vai ser 10 mais 1, 11, 10 menos 1, 9, será 2 volts. Nós vamos ter que calcular a corrente IODC, corrente média na carga, IODC, que não está aqui, mas a gente sabe pela lei de Ohm que é V sobre R, portanto 10 sobre 100, que vai dar 0,1 amperes. Muito bem. Então, qual é o roteiro para a gente resolver esse tipo de problema? Aqui na entrada foi dado 220 volts e 60 Hz. O roteiro é o seguinte: primeiro calculamos o transformador, depois o capacitor, depois os diodos. Então, transformador. Lembrando que o transformador tem duas características, a relação de transformação e a potência. Então, para calcularmos a relação de transformação, nós precisamos calcular ou conhecer a tensão na entrada, que nós já temos, 220 volts, e a tensão no secundário. A tensão no secundário é o VP das fórmulas, a tensão máxima no secundário, que aparece nesta primeira fórmula aqui. Aqui nós conhecemos tudo, vejam. O VODC foi dado é 10 volts, o VP é o que nós queremos, o VD é a tensão sobre os diodos, não foi dito nada sobre os diodos. Então nós vamos assumir que são diodos de silício, então o VD vale 0,6 volts. E o VOPP já está calculado aqui 2 volts. Então basta substituir tudo aqui e achar o VP. Então vamos lá, VODC é 10, é igual a VP menos 2 vezes 0,6, menos VOPP, que é 2, sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 10, é igual a VP menos 1,2 menos 1. Isso aqui vai resultar num VP de 12,2 volts. Então, este VP é a tensão máxima aqui no secundário, mas aqui eu tenho tensão eficaz, então eu tenho que comparar tensão eficaz com tensão eficaz. A gente sabe que a tensão eficaz é VP sobre a raiz de 2, portanto,
12,2 sobre a raiz de 2, que vai dar 8,63 volts. Neste caso, a gente sempre arredonda para o inteiro mais próximo. Tá? E 8,63 está mais próximo de 9 ou de 8? De 9, então vamos deixar 9. E a relação de transformação, então, vai ser 220 para 9, significando que para cada 220 espiras do primário, nós teremos 9 espiras no secundário para este transformador. A potência no transformador é a potência sobre a resistência de carga, que nós já vimos em outros exemplos anteriores a este, que é o VODC ao quadrado sobre o próprio RL. Portanto, 10 ao quadrado sobre 100. 10 ao quadrado é 100, dividido por 100 vai dar 1 watt. Então, o transformador tem 220 espiras no primário para 9 espiras no secundário. E ele será um transformador de 1 watt de potência. Então, o transformador está calculado. Agora falta o capacitor. O capacitor é dado por esta fórmula, é um cálculo direto, basta substituir tudo. Então, C é igual a 2 vezes o V de pico acabamos de calcular, 12,2, menos 2 vezes VD, que é 0,6. Tudo isso dividido por 2, fecha o colchetes, menos 1. Tudo isso aqui dividido por 4 vezes 60 vezes o RL, que vale 100. Então, o capacitor vai dar 2 vezes, vejam, aqui 2 vezes 0,6 é 1,2. 1,2. 12,2 menos 1,2 vai dar 11. Então, dentro desse parênteses resulta 11. Dividido por 2, fecha colchetes, menos 1. Dividido por 4 vezes 60 vezes 100 vai dar 24 com 3 zeros. Aqui esse 2 corta com 2, fica 11 menos 1, 10. Então, 10 sobre 2, 4, 1, 2, 3. Posso cortar esse zero com esse zero, fica 1 sobre 2,400. Se fizermos a continha, vamos encontrar um capacitor de 416,67 microfarads. Muito bem. Agora os diodos. Os diodos implicam em se calcular 3 coisas para eles. Primeiro, o TPI. O TPI nesse circuito já vimos na teoria que é o próprio V de pico. Portanto, 12,2 volts. Ou seja, eles não podem ser diodos que tenham tensão de breakdown menor do que 12,2, senão eles vão queimar. Segundo, ID médio. O ID médio para esse circuito é IODC sobre 2. Portanto, 0,1 sobre 2, que vai dar 0,05 ou 50 miliamperes. Então, a corrente média nos diodos será de 50 miliamperes. Finalmente, aquele pico de corrente necessária para carregar o capacitor de tempos em tempos, calculado por esta fórmula aqui, IP. IP é igual a VI máximo, que é 12,2, vezes a raiz quadrada de tudo isso que está aí dentro. Ó. 2 vezes π, vezes a frequência do sinal de entrada, vezes 60, vezes o capacitor, que nós já calculamos, 416,67 vezes 10 na menos 6, que é o micro. Vejam que tudo isso do parênteses é ao quadrado. Então, primeiro tem que fazer essa continha inteira aqui, depois elevar ao quadrado. Mas, aí tem que dividir 1 sobre RL. 1 sobre 100, que o RL vale 100, ao quadrado. Veja, eu não posso cortar o quadrado com a raiz porque tem um mais aqui no meio. Então, eu tenho que resolver esse parênteses e elevar ao quadrado, resolver esse parênteses e elevar ao quadrado, somar as duas parcelas, depois extrair a raiz e no final multiplicar por 12,2. E aí vamos encontrar um IP de 1,92 amperes, ou seja, picos de corrente de quase 2 amperes passarão pelos diodos. Então, com isso, nós
projetamos o nosso circuitinho. Está aqui o ROCP, as características dos diodos que tem que ser conectados aí, o valor da capacitância, as características do transformador. Agora falta desenhar a forma de onda de tensão na carga. A tensão VI sempre é na entrada do retificador, portanto é aqui. Aqui é que está o nosso VI. VI de T. E o nosso VO de T é aqui na saída, sobre a resistência de carga. O VI é uma senoide que está no secundário do transformador, então podemos desenhar a senoide aqui já tranquilamente. Ela está oscilando em que valores? Se o valor de pico dela é 12,2, em volts ela vai de 0 até mais 12,2 e até menos 12,2. Se o tempo for em milissegundos, para a frequência de 60 Hz, nós vamos ter um período, para f igual a 60 Hz, o período é 1 sobre 60, portanto, aproximadamente 17 milissegundos. Então, um período, aqui começa o zero, aqui ela começa a se repetir, 17,34. Então, essa daqui é a tensão de entrada. Na saída, como se trata de um retificador de onda completa, a frequência será o dobro. Qual é a tensão de saída? 10 mais ou menos 1. Então, ele vai variar de 10 mais 1, 11, menos 1, 9. Então, ele ficará variando aqui. A cada semiciclo do sinal de entrada, teremos um desenho. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Se aqui é 17 em milissegundos, a metade de 17 é 8,5. Aqui, 34. Aqui, 25,5. E aqui, 0. Então, aqui nós temos a tensão de entrada e a tensão de saída. Com isso, nós terminamos o nosso exemplo. O último bloquinho da nossa fonte, que vai eliminar a ondulação vinda do filtro capacitivo, é um bloquinho chamado estabilizador de tensão, que é feito com diodo Zener. O diodo Zener, cujo símbolo está aqui, ó, é praticamente igual ao símbolo do diodo comum, só que tem um pedacinho de reta para cá e um pedacinho de reta para cá. Ele foi feito para trabalhar reversamente polarizado e na região de avalanche, que aqui é chamada de região de regulação. Basicamente assim, se ele estiver diretamente polarizado, ele conduz a um diodo comum. Reversamente polarizado com uma tensão menor em módulo que Vz, ele é um circuito aberto. Agora, se nós garantirmos que ele trabalhe com uma corrente entre um chamado IZ mínimo e IZ máximo reversamente polarizado, e esse IZ mínimo e esse IZ máximo sejam correspondentes à região de regulação, nós vamos garantir que ele mantenha sobre seus terminais uma tensão fixa chamada Vz, que é tensão de Zener. E é para isso que ele é fabricado, tanto que os fabricantes fornecem para a gente quais características do diodo Zener? A tensão Vz e a potência ZPZ, que o diodo suporta. Então ele foi feito para trabalhar com uma corrente variável passando de catodo para o anodo, mas essa corrente tem que estar dentro de dois limites, IZ mínimo e IZ máximo. Com isso, a gente garante que sobre os terminais dele terá uma tensão fixa Vz. Então, essa característica é que vai permitir com que nós façamos um circuito chamado estabilizador de tensão, que nós vamos estudar em seguida. O fabricante vai fornecer para nós, normalmente, a tensão de Zener e a potência do Zener. Como a potência é V vezes I, e a potência que o fabricante fornece é a potência máxima, então por essa fórmula aqui eu consigo descobrir o IZ máximo, basta passar o VZ para o outro lado dividindo. Sabendo o IZ máximo, que eu preciso saber porque é um intervalo de corrente, que eu vou forçar o diodo a ficar trabalhando nesse intervalo de corrente, sabendo o IZ máximo,
Alguns fabricantes fornecem o IZ mínimo, outros não. Se o fabricante não fornecer o IZ mínimo, a gente vai utilizar uma regrinha prática que o IZ mínimo é 0,1 vezes IZ máximo, ou seja, o IZ mínimo é 10% de IZ máximo. Aqui tem algumas características comerciais de um diodo Zener, um N4728. A tensão de Zener é 3,3 volts, o IZ máximo 276 mA. A corrente de saturação reversa, antes de chegar na região de avalanche, 100 microamperes. A tensão de condução direta é no máximo 1,2 volts, é aquela tensão que é 0,6 para diodos de silício. E a potência máxima 1 watt a 25 graus Celsius. Então, só para vocês terem uma ideia do que o fabricante fornece. O que é importante para nós no nosso projetinho? O VZ, e o IZ máximo e o PZ. Então, vamos ver como é que seria um circuito com o diodo Zener que vai regular a tensão. Então, aqui nós temos um circuitinho. Aqui na entrada é uma tensão variável, que pode ser a tensão que vem do filtro capacitivo, e aqui na saída nós vamos ter uma tensão fixa. Vejam, então aqui nós temos um resistor chamado RS, depois um diodo Zener, em paralelo com a carga. Se nós garantirmos que o diodo Zener trabalhe entre IZ mínimo e IZ máximo, nós vamos garantir que sobre os terminais do diodo Zener nós tenhamos o VZ. E como o VZ está em paralelo com a carga, então o VO será igual ao VZ. Então, nesse circuito aqui, haverá uma tensão variável na entrada, porém a tensão na saída será fixa igual à tensão do diodo Zener, ao VZ, desde que a gente garanta que a corrente no diodo Zener esteja compreendida entre IZ mínimo e IZ máximo. E para isso, nós temos que calcular adequadamente essa resistência aqui. Se essa resistência for muito grande, entrará pouca corrente e no diodo Zener nós teremos uma corrente abaixo de IZ mínimo, não garantindo mais que nós tenhamos VZ na carga. Se essa resistência for muito pequena, vai entrar uma grande corrente aqui acima de IZ máximo, vai queimar o diodo Zener. Então, nós temos que de fato encontrar aqui o intervalo de limites para RS, o RS mínimo e o RS máximo. E depois de encontrarmos esse intervalo, pode ser de 10 a 100. Qual que eu uso? 10 ou 100? Por uma questão de segurança, a gente vai usar a média. A gente soma 10 mais 100, dá 110, dividido por 2, 55. Então, a gente vai usar um RS de 55 ohms, que é a média entre o mínimo e o máximo. Então, do circuito, fazendo análise do circuito, a gente descobre que o RS mínimo vai ser o VI máximo menos VZ, dividido por IL mais IZ máximo, onde o VI máximo é a máxima tensão na entrada, o IZ máximo é a máxima corrente que o diodo Zener suporta, o VZ é a tensão de Zener do diodo e o IL é a corrente na carga. Esse é o RS mínimo. E o RS máximo, então, é com os índices ao contrário. VI mínimo menos VZ dividido por IL mais IZ mínimo. Então, parece tudo muito complexo, mas vocês vão ver a partir do exemplo que nós vamos fazer aqui, que de fato é bastante simples, não tem nada de muito complicado. É só seguir uma receitinha, né, esse procedimento que eu vou fazer aqui, que vocês saberão projetar o estabilizador de tensão, que nada mais é do que o nosso último bloquinho da nossa fonte. Uma fonte de alimentação foi projetada para alimentar uma carga de 560 ohms com uma tensão de 15 volts. Porém, o sinal de saída do filtro capacitivo é de 22 volts mais ou menos 2,5. Calcular o valor de RS do regulador de tensão que elimine o ripple da fonte ou a ondulação da fonte e estabilize sua tensão em 15 volts. Calcular a potência dissipada por RS quando a tensão na entrada for VI máximo. Especificação do Zener. VZ igual a 15 volts, IZ máximo 500 mA, IZ mínimo 15 mA. Então vejam, ele pediu para que a gente projete o estabilizador de tensão com Zener. Então está aqui o circuitinho que nós temos que projetar. Quais foram os dados? A carga é de 560 ohms, então vamos anotar aqui, 560 ohms. Com uma tensão de 15 volts, então aqui na saída tem que ser 15 volts. Nós já vimos na teoria que quando a tensão da carga para esse circuito é 15 volts, implica que a tensão VZ também será 15 volts, porque a tensão de Zener obrigatoriamente terá que ser 15 volts, porque o Zener está em paralelo com
a carga. Muito bem. O sinal de saída do filtro capacitivo é 22 mais ou menos 2,5. Então aqui na entrada, que vem o sinal de saída do filtro capacitivo, nós temos um sinal ondulando que é 22 mais 2,5 menos 2,5. Então isso aqui define três características do nosso problema. O VI máximo, que é 22 mais 2,5, 24,5. O VI mínimo, que é 22 menos 2,5, 19,5. E o V médio, que é 22. Então, agora com esses dados e com as fórmulas, a gente pode resolver o problema. Primeira coisa que a gente vai ter que calcular é a corrente na carga, o IL. O IL, que é VZ sobre RL, portanto 15 sobre 560, que vai resultar em 26,78 miliamperes. Então agora nós já temos tudo para calcular o RS mínimo e o RS máximo, porque nós vamos calcular o intervalo para RS para garantir que o diodo opere entre Z mínimo e Z máximo, que é o Z mínimo é 15 mA e Z máximo 500 mA, porque se nós garantirmos que ele trabalha entre Z mínimo e Z máximo, nós vamos garantir que entre seus terminais nós vamos ter uma tensão fixa de 15 volts, que é a tensão de Zener. Então, aqui nós temos já as fórmulas para RS mínimo e RS máximo. RS mínimo, VI máximo menos VZ sobre Z máximo mais IL. RS máximo, VI mínimo menos VZ sobre Z mínimo mais IL. Então, RS mínimo vai ser igual, quem é o VI máximo? 24,5. Menos VZ, que vale 15. Dividido por quem? Por IZ máximo, foi dado 500 mA. 500 vezes 10 na menos 3. Mais IL, acabamos de calcular. 26,78 vezes 10 na menos 3. Fazendo esta continha, nós vamos encontrar 18,03 ohms. Então, calculamos o RS mínimo. Agora, para calcular o RS máximo, vamos usar a fórmula que tem os índices em vermelho. VI mínimo, que é 19,5, menos VZ, que é 15, dividido por IZ mínimo, 15 mA, mais IL, 26,78 vezes 10 na menos 3 amperes. Isto vai resultar 107,69 ohms, um RS máximo. Agora, o RS que nós vamos de fato conectar no circuito será a média entre o mínimo e o máximo, portanto, RS mínimo mais RS máximo sobre 2. Então, 18,03 mais 107,69 dividido por 2. Isso vai dar um RS de 62,86 ohms. Então pronto, nós já calculamos o valor do RS que tem que ser conectado aqui. Depois pediu para calcular a potência do RS. Então a potência no RS quando o VI máximo estiver presente na entrada, porque com maior VI ele vai dissipar a maior potência. Então está aqui, é VI máximo menos VZ, portanto 24,5 menos 15 ao quadrado sobre RS, que nós acabamos de calcular, 62,86 ohms. Isso aí vai dar uma potência de 1,43 watts. Muito bem, então o problema acabou. Se nós conectarmos aqui uma resistência de 62,86 ohms e que esteja apta a dissipar pelo menos 1,43 watts, quando aqui na entrada tiver uma tensão variável entre 19,5 e 24,5, que está aqui variando, a saída será fixa em 15 volts. Então vejam, este é o último bloquinho da nossa fonte estabilizada de tensão.